mais gostava. E ela tocava num dedinho só e eu, pequenininha, ficava presenciando aquilo lá. A palavra convence e o exemplo arrasta. A minha mãe, eu dedico essa canção. Gente, eu me emociono quando eu toco Fascinação, que me remete a um tempo que minha mãe não tocava piano, mas tinha lá um piano de cauda que me esperava quando eu nasci, né? E ela ficava assim, ó. E eu vinha com o dedinho e copiava. Fascinação é a música que ela mais gostava. E quando eu aprendi de fato a tocar, eu me lembro que ela cantava junto. E isso marcou em mim, como este vestido que eu uso de novo aqui no programa Mãe, que maio passado quem assistiu, eu estou com essa mesma roupa. Ele tem mais de 50 anos e ela usou no meu baile não, na minha festa de 15 anos. Então, tudo isso, a música, a roupa, o anel, me remete à minha mãe. E eu me sinto assim nessa sala, permeada por essa linda mulher que se chamava Florisbella. Bela não apenas no nome, ela é bela, inteira, magra, elegante. Faleceu aos 97 anos, sem nenhuma doença, não tinha pressão alta, Alzheimer, não tinha nada. Ela faleceu dormindo. E perguntasse, poxa, não tinha nada. Não. E magra, assim, super enxuta, porque nós morávamos numa casa que tinha 3 lances de escadas para ir lá para baixo, para ir para os quartos. Então, uma dica, hein? Subir e descer escadas mantém a gente com o coração bem ativo. Ela nunca teve infarto, AVC, nada. Mas voltando, hoje eu estou emocionada de poder falar da Florisbella. A coisa mais importante que eu acho que ela me deixou, claro, o importante foi que ela me fez tocar piano, que eu já conto essa história. Foi a resiliência. Ela não tinha estudo, estudou só até o 4º ano de ginásio, que hoje nem sei como chama mais, mas ela tinha uma sabedoria nata. Tanto é que quando eu comecei a tocar piano no conservatório, e eu falava, mãe, eu não quero, eu quero ser bailarina, eu quero palco, mas eu não quero tocar piano, eu não gosto, que eu tinha que estudar isso aqui, né? Lindo! Pra quem quer se dedicar a estudar 7, 8 horas por dia, e eu não queria, eu queria ir pra piscina, eu queria ir pular amarelinha na calçada, porque em Piracicaba naquela época dava pra fazer isso. E ela chegava pra mim e falava, filha, apertava assim, ó, o contato da mãe, não tem preço. Estuda meia horinha, que um dia você vai me agradecer. E eu não ouvi a minha mãe. Eu entreguei o diploma para ela e fui fazer secretariado, formei no normal. Depois que eu fui fazer faculdade, e o piano ficou esquecido. Eu só ensinava, né? Eu comecei a dar aula de piano, violão e inglês. O tempo passou, gente, e eu comecei a sentir dores na mão, tava triste, assim, melancólica, não sabia porquê, os filhos crescidos. E um dia ela falou pra mim, por que você não volta a tocar piano? Aí eu vou no médico pra tratar aquela dor, o médico fala, por que você não volta a tocar piano? E eu, com 35 anos, voltei a tocar piano e descobri na música popular brasileira, internacional, o meu mundo. Hoje eu não vivo sem a música. E toda vez que eu sento nesse piano, parece que eu tenho a presença dela sentada aqui. Aliás, com esse abajur, que era da nossa casa, esse relógio, esse homem de bronze que vocês não estão vendo, então tudo remete à minha mãe e eu me sinto permeada das suas lições de vida, porque ser resiliente na situação dela foi um gesto de muita tenacidade e coragem. E eu vou contar por quê. Pode ser muito íntimo, mas eu vou.
E eu faço piada disso, que tá resolvido. Meu pai era super família, tinha 3 ao mesmo tempo. E a minha mãe, naquela época, pensava o seguinte: bom, tô aqui com os meus 2 filhos, eu e o Caetano, tô dando estudo, tô dando uma boa educação, eu vou manter o pé firme. E foi o que ela fez. As outras 2 casas do meu pai, que hoje eu abençoo o meu pai ter sido mulherengo, tinha um filho em cada um, ou seja, eu tenho mais 3 irmãos. Ela falou assim: eu vou ficar, eu vou aceitar, eu vou conduzir dessa maneira, em prol do Caetano e a meu favor. Hoje a mulher não faz mais isso. A mulher, assim, descobriu que o marido tem outra, acabou. E eu não acho que tá errado. Os filhos não tem que viver sob um teto em que não há harmonia. No caso da minha mãe, meu pai amava minha mãe, mas ele tinha necessidades sexuais de ter outras mulheres. O que vai fazer? Então, eu também entendo meu pai. Não quero que vocês pensem que eu tenho raiva dele, não. Porque eu tenho 2 irmãos maravilhosos, né? O Edson e o Beto, então tá tudo certo. Só que ela me passou com isso o quanto na vida nós temos que fazer escolhas. E ela escolheu manter o lar a favor do casal de filhos que ela tinha. Porque ela entendia que se ela saísse de casa, ela não teria condições de dar a educação que eu e meu irmão tivemos. Então, por mais essa minha mãe, eu te agradeço do fundo do meu coração tudo que você fez por nós. Porque você viveu pelos seus filhos. Ixi, gente, me dá nó na garganta falar isso. Ela também era meio bravinha, sabe? Uma vez eu já estava namorando quem foi meu primeiro marido, porque eu tive 2 já, né? E ela viu ele me dar um beijo na calçada na hora de ir embora, um beijo aqui. Quando eu subi uma escada que dava para a cozinha, gente, eu nunca tinha visto a minha mãe tão brava. Porque ele tinha me dado um beijo no rosto. E aí, na época, nossa, eu me sentia mais infeliz das adolescentes. Então, como assim? Meu pai falava que ele só podia beijar depois de casado. Desobedeci. E minha mãe, porque viu o meu namorado, quase noivo, dar um beijo no meu rosto, fiz aquele escarcéu. E hoje eu percebo assim, o quanto foi importante os limites que eu recebi da minha mãe. Ela me determinou até onde eu podia ir, aonde que eu teria que recuar. Ela me mostrou que a vida, assim, tem muitos desafios, que hoje eu não chamo mais de problema. Na época eu chamava de problema, chamava de desafio. Quando eu me desentendia com o Romeu Ripoli, meu pai bravo pra caramba, ela me aninhava e falava assim: procura entender o seu pai, ele tá te protegendo, ele tá fazendo isso pro seu bem. Aí tiveram que se passar mais de 40 anos para eu estudar programação neurolinguística e entender que tudo que meu pai fez de braveza foi sim para o meu bem, que por trás de toda ação existe uma intenção positiva. Então ele me punha num casulo para me proteger e ela me fazia perceber isso e tantas outras coisas. Tem uma coisa que, como eu falei, não tem manual de pai e de mãe, que talvez eu modificasse um pouquinho, mas teve sua compensação, porque tudo é equilíbrio, né, gente? Ela falava assim: não vai na cozinha, mexe na cozinha. Pianista não pode cheirar cebola. Pianista não pode aparecer com marcas de forma, de panela que queimou, né? Vocês sabem que queima um pouquinho. Eu levei isso muito a sério, tanto é que a minha relação com a cozinha é meio litigiosa. Eu queimo a pipoca de micro. Com uma receita até faço alguma coisa, mas não é minha praia. No entanto, se ela me fez um print de que eu não deveria ir para a cozinha, me criou essa meio que ojeriza, é bem grave no meu caso com a cozinha, porque ela queria que eu fosse pianista, ao mesmo tempo ela me iniciou numa outra habilidade que eu amo de paixão, que é a costura. Ela sempre costurou para mim e para o meu irmão, desde que nós éramos bebês. Ela tinha aquela máquina Eugene portátil e eu pequenininha do lado dela. Fui crescendo, ela começou a me ensinar a fazer zigue-zague em paninhos e tal.
E eu só fui ter o primeiro vestido comprado pronto com 16 anos, gente. Sabe o que é isso? Até os 16, eu só vesti o que a minha mãe costurava. E costurava muito bem. E ela mexia na máquina de tricô. Não sei se vocês lembram, uma máquina desse tamanho. Ela fazia casaquinho, saia, tudo pra mim. E, como eu costumo sempre dizer, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não deu outra. Eu amo costurar, tenho a minha máquina, porque depois de muitos anos eu vendi a que eu trouxe de solteira, né? Eu tinha aquela máquina grandona, hoje eu tenho uma portátil, tanto é que eu fiz 200 máscaras na pandemia para doar. E ela, de mostrar para mim como fazia, eu criei o gosto, até que um dia eu entrei num curso seríssimo de corte e costura. Eu faço um terno, eu faço um vestido, eu faço o que for. Tanto é que eu fiz meu vestido de viagem de casamento, fiz o lençol, a camisola, tudo por conta do exemplo da minha mãe. Se ela não tivesse mostrado, só falando, vai aprender a costurar, eu não teria ido. Mas eu ficava horas vendo ela lá costurando. Até hoje eu tenho roupa que ela fez pra ela, faz mais de 40 anos, e eu visto blazerzinho, casaquinho. E eu também faço algumas minhas roupas, porque é um prazer enorme para mim costurar. E quando eu costuro, o que vem? A imagem da Bela, aqui ó, me abençoando. Minha mãe sempre me abençoou. Tudo que eu fazia assim de mais ou menos, ela parecia entender para que eu tinha feito aquilo. Então, essa minha homenagem hoje para minha mãe, eu queria falar tanta coisa dela e me faltam palavras. Eu sei que ela tinha uma mediunidade acirrada e ela não assumiu. Gente, eu estou estudando a doutrina espírita, estou no módulo de mediunidade e aprendi que todos temos mediunidade, em maior ou menor grau. Algumas pessoas passam a vida sem assumir, outras assumem. A minha mãe não assumiu e não gostava que falasse disso. Não permitia que falasse que ela tinha mediunidade. Mas eu presenciei algumas cenas da minha mãe que demonstravam o quanto ela era médium. Só que como ela não quis ir para essa linha, foi uma escolha dela, vai ter que voltar numa outra vida para cumprir esse papel, eu respeito. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês sobre mãe. Teria que falar de pai também, mas hoje nós estamos tratando da mãe. Todos nós, é óbvio que eu vou falar, temos 50% do DNA do nosso pai, 50% do DNA da nossa mãe, para dar o nosso DNA. E cada um deles tem 50% do pai, da mãe, dos pais, que são os nossos avós, bisavós, tataravós. Esse é o nosso resultado, essa mistura, tudo junto misturado. E claro que no decorrer da nossa vida, enquanto a gente convive com a mãe, e mesmo depois, vejo quantas pessoas, que, assim, amigas minhas que não se dão com a mãe, ou pessoas conhecidas que têm um atrito com a filha, isso acontece. E o que precisa fazer? Uma reprogramação mental. E pegar esses prints, traumas, chame como quiser, crenças que a gente traz dos 50% da mãe e ressignificar. Porque tudo tem jeito, gente. Dá licença, hein? É água. Então, esse 50% que eu recebi da minha mãe, eu já trabalhei tanto em terapia, em ressignificação, em reprogramação mental, que hoje eu posso dizer para vocês que se minha mãe errou em alguns momentos, ela acertou em milhares de momentos. Então eu tenho ela no meu coração assim como uma pessoa que foi uma bênção na minha vida. E quando eu tô triste, eu evoco a minha mãe. Quando eu tô alegre, eu evoco a minha mãe. E é uma companhia para mim, porque eu sei que ela, de onde ela estiver, ela está de fato me abençoando. Eu queria deixar essa mensagem para as filhas, os filhos, para as mães que hoje não têm uma relação harmoniosa com essa relação familiar de mãe, filha,
filha, mãe, filho. Por quê? Quanto antes se dissolvem esses nós, melhor será o seu caminhar pela vida. Uma das coisas que transforma uma relação entre mãe, filho e filha é a constelação familiar, que mexe um emaranhado dos nossos antepassados e vai se detectar lá atrás onde é que essa situação de mãe e filho ou filha está se manifestando agora para redimir um de nossos antepassados. Então, essa é uma dica que eu deixo aqui para quem quer harmonizar a relação com a mãe ou a filha, a mãe que queira harmonizar com a filha. Porque, gente, vamos combinar, atritos sempre existem, divergência de opiniões são saudáveis. Só que quando a gente tem inteligência emocional para administrar isso com a nossa mãe, perceber que a intenção dela é positiva. Vai dizer pra mim, você não se irrita se um dia você vai sair, só, pega um agasalho, leva um agasalho. Você fala, mãe, mas já sou adulta, como ficar falando por pôr agasalho? Ou filha, faz tal, come tal coisa, a filha se irrita. Isso é normal. Mas se você perceber que a intenção da mãe é super protetora, de amor, e se ela não se importasse com você? Então, essa é outra coisa que eu quero colocar. Vamos ser mais resilientes com as nossas mães. Eu não tenho mais essa chance. A minha mãe já faleceu, vai fazer 5 anos. Eu fico emocionada de falar, né? Então, percebam que se você tem uma mãe ao seu lado, por algum motivo, a relação não está fluindo, faça fluir. Porque depois que ela se for, não dá mais tempo. Pelo menos neste plano. Em outro, é outra conversa. Mas nem sabe se vem mãe e filha, né? Não sabe, não fui lá pra ver, né? Esse avião faz parte, tá? É pra deixar assim dramático. É música incidental que chama. Voltando. Então, a minha sugestão, já que eu tô dedicando esse programa à mãe. Procure harmonizar a sua relação com a sua mãe. Mãe, procure entender a sua filha, o seu filho. Que todos fazem o melhor que podem no momento que podem. Se não faz diferente é porque não consegue. E não tem certo e errado, tem diferente. Cada um tem uma maneira de pensar. Seria muito monótono se tudo fosse igual. Não é mesmo? Então, eu quero deixar esse programa Sintonia totalmente dedicado à minha mãe Bela, uma linda morena de olhos verdes, que foi pra mim. Eu falava pra ela assim, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Pra mim, a minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Porque ela me deu o incentivo dessa profissão de ser pianista. E antes que eu encerre o programa com a música Mãe, que eu fiz pra você, pra sua mãe, você que é mãe, fiz pra todas as mães, vai passar um vídeo daqui a pouquinho. Você vai ver minha mãe magrinha, com 39 quilos, vai ver o jeitinho dela meigo, linda, maravilhosa. Mas antes disso eu quero tocar outra música que eu dedico à minha mãe, que gostava muito desse cara aqui, como eu gosto, né? Conhecem?
Meu pai me chamava de Betinha. Meu irmão de, como é que é? Manteiga derretida. E minha mãe falava, Beth, minha filha. E ainda hoje eu escuto a voz da Florisbela, da Bela, uma mulher resiliente, sábia dentro da sua limitação de conhecimento. Era muito inteligente emocionalmente. E se vocês me percebem essa pessoa que eu sou, eu devo muito, muito a ela e sou muito grata. Mesmo quem tem uma mãe que assim fala, mas a minha mãe fez isso pra mim, fez isso, aquilo, para, respira e se pergunte, qual é a intenção positiva da minha mãe estar fazendo isso comigo? O que ela pretende? O que ela quer me mostrar? Qual é o bem que ela quer pra mim? Sempre que eu divergi com a minha mãe, eu às vezes a enfrentava, porque, claro, eu tinha discussões com a minha mãe. Concordava com um monte de coisa dela. Mas hoje, que eu tô um pouquinho mais sabida, né? Porque eu fui estudar um monte de coisa, né? Ferramentas de autoconhecimento. Eu percebo que muitas atitudes dela, nem na época ainda estavam em livros como ferramentas de autoconhecimento. E ela já aplicava. Então, minha mãe é muito sábia, foi muito sábia. E eu tenho agora uma sensação muito forte de que ela tá aqui com a gente. E por conta disso, eu vou encerrar o nosso programa Sintonia de hoje, em homenagem à minha mãe Florisbela Canavan Ripuri, com um vídeo que eu fiz para vocês. E, como eu falei agora, Florisbela Canavan Ripuri tem uma historinha para eu contar. Canavan é aristocrático, né? É um nome inglês. O meu avô chamava-se Thomas Canavan. E reza a lenda que a minha bisavó era índia. E ela, segundo falam, não estava lá para checar, ela foi laçada, sabe? Laçada para casar com o meu bisavô, tataravô, sei lá. Então existe esse Canavan inglês, mas a minha avó, me lembro bem, ela tinha as maçãs do rosto bem de índio, aquela pele, cor de índio mesmo, o cabelo. Então eu chego a crer que esta história é verdadeira, que uma das minhas antepassadas, não sei se bisavó ou tataravó, era índia e foi laçada para casar. E isso trouxe, talvez, um pouco do... O índio era muito, como é que é? Desbravava, né? Para viver, ele tinha que buscar o sustento. Então isso eu acho que passou para os meus antepassados, passou para minha mãe, e tô aqui eu, sozinha, falando meia horinha com vocês e falando de todo o amor que eu tenho pela minha mãe, que já se foi. E eu deixo vocês, antes de entrar o vídeo, não vai embora, assiste esse vídeo, se você gostar, passa para tua mãe, tá? Porque ele tá no YouTube. Eu vou citar uma frase dessa composição minha, porque eu sento aqui no piano, aperto o botão record e eu gravo qualquer coisa. Isso faz parte da minha mediunidade fônica, que eu estou estudando agora. Então, a última frase da minha canção, Mãe, é assim: Mãe, que essa vida nos reprise, você comigo neste filme. Gente, da onde que eu tirei essa frase? Que a vida nos reprise, você comigo neste filme. Fica aí, escuta a canção Mãe, esse vídeo, e obrigado por estarem comigo toda quinta-feira, mais de 250 programas. Esse não teve uma notícia, porque o que eu contei que não foi tão bom virou bom. E desculpem pelas lágrimas. E hoje, depois que você assistir isso, abraça a tua mãe. Lembra que tudo que ela faz por você é pro seu bem. Beijo. Solta aí, Paulinho ou Serjão, o nosso vídeo Mãe, que eu partilho com vocês. É o melhor de mim. Essa nuvem que me abraça enquanto
tempo passa, é chegada a hora de ir e levar a tua graça com tudo que aprendi. É mais do que me ensinou, o caminho da esperança sempre me emocionou. As palavras saem soltas, o sorriso vira bolha, me levando pela vida com a sua mão amiga. Sempre foi a minha escolha, sempre eu digo que te amo. Se eu digo que te amo, é tão pouco do que sinto. Toda vez que eu te chamo, tanto mais eu te reclamo. Ter saído do teu ventre é tão pouco do que penso. E não há amor no mundo que me cale mais profundo. Se eu digo que te amo, é tão pouco do que sinto. Toda vez que eu te chamo, tanto mais eu te reclamo. Ter saído do teu ventre nada diz sobre o que penso. E não há amor no mundo que me cale mais profundo. Mãe, palavra tão sublime, que a vida nos reprise, você comigo. Neste filme